Bom dia, segundo ano, turma 2001, tudo bem? Hoje nossa aula do dia 11 de novembro de 2020. O tema que nós abordaremos será Brasil e sua formação enquanto Estado. Lembrando aí que o Brasil foi colônia de Portugal, então nós tivemos o nosso território como uma colônia até 1822, quando houve a sua independência. A partir daí, nós vivemos um período de monarquia, no qual tivemos dois monarcas, D. Pedro I e D. Pedro II, intercalando esse período, o período regencial. A República foi proclamada em 1889 e o nosso Estado, a partir daí, passou a ter várias constituições republicanas. Hoje vamos tratar da 8ª e última Constituição do Brasil, a Constituição Cidadã de 1988. Em seu artigo 1º, essa Constituição dispõe que o Brasil é uma república federativa constituída pela união indissolúvel do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, e que esses têm autonomia política, administrativa e financeira para cuidar dos interesses dos cidadãos. No artigo 2º, diz que o Estado brasileiro está organizado em poderes, são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Trago para vocês abaixo uma tabela, onde a gente vai poder perceber a atuação do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Primeiro, o Poder Legislativo, ele é responsável pela elaboração das leis. O Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal são seus representantes, junto com as Assembleias Legislativas e a Câmara de Vereadores. O Poder Executivo tem como missão proceder à execução das leis. Seus representantes, presidente da República e ministros, governadores, secretários nos estados e prefeitos, secretários municipais. O Poder Judiciário, ele fiscaliza o real cumprimento das leis. São seus representantes o Supremo Tribunal Federal de Justiça, os tribunais regionais, os tribunais e juízes do trabalho, tribunais e juízes eleitorais, tribunais e juízes militares. O processo de redemocratização do Brasil inicia-se com essa Constituição de 1988. Mas foi em 1994 que Fernando Henrique Cardoso, depois do governo de José Sarney e de Fernando Collor de Mello, de um impeachment da sucessão por Itamar Franco, é que Fernando Henrique assume o Ministério da Economia. E como ministro da Economia, ele lança o Plano Real, que em 1994, com o seu lançamento, conseguiu reduzir sensivelmente a inflação, a abertura comercial, elevação substancial das taxas de juros, a redução da atividade econômica, elevação significativa do desemprego. A lei de responsabilidade fiscal, a criação dos primeiros programas sociais de transferência direta de renda condicionada ao cumprimento de metas pelas famílias beneficiadas, como a Bolsa Escola, o Vale Gás e a Bolsa Família, que depois virariam a Bolsa Família que a gente conhece hoje. Nas eleições de 2002, venceu o ex-líder sindical Luiz Inácio Lula da Silva. O governo do presidente Lula compreendeu um primeiro mandato de 2003 a 2006, sendo reeleito para o período de 2007 a 2010. São marcas da redemocratização do Brasil durante o governo Lula. Uma política econômica de controle da inflação que foi iniciada com o Plano Real e ainda perdurou durante o governo do Fernando Henrique Cardoso, 1 e 2, antes do governo de Lula.
a antecipação do pagamento das dívidas ao FMI, Fundo Monetário Internacional, o fim do ciclo de privatizações, o estímulo ao microcrédito e linhas de financiamento para aposentados e trabalhadores de baixa renda, a ampliação de investimentos na agricultura familiar, a redução do índice de desemprego, a criação do programa Bolsa Família, que foi uma ampliação e integração dos programas sociais já existentes, com o objetivo de promover a segurança alimentar e nutricional, contribuindo para a redução da extrema pobreza e para a conquista da cidadania pela parcela da população mais vulnerável à fome. Criação do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Criou o ProUni, o Programa Universidade para Todos. E, após o governo do Luiz Inácio Lula da Silva, chega ao poder Dilma Rousseff. Durante o governo de Dilma Rousseff 1 e 2, lembrando aí que ela foi a primeira mulher a assumir o cargo de presidenta do Brasil, nós tivemos um prosseguimento à política do governo de Lula, só que a inflação não foi tão controlada como no governo anterior, e ela teve que usar o aumento da taxa de juros para controlar essa inflação. Houve um crescimento da economia, onde o Brasil chegou à colocação de 6º país do mundo, aumentos anuais do salário mínimo, criação de secretarias que tinham caráter de ministérios, a Secretaria para as Minorias, Secretaria Especial de Direitos Humanos, de Políticas de Programação da Igualdade, de Promoção da Igualdade Racial e de Políticas para as Mulheres. A criação do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, lançou o programa Mais Médicos, que levou médicos ao interior do país para as comunidades menos favorecidas, e criou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o PRONATEC. O Estado Democrático de Direito e a cidadania podem ser entendidos pelas falas de Herbert de Souza, o Betinho, de Mello e de Nogueira. Herbert de Souza fala: eu preciso participar das decisões que interferem na minha vida. Um cidadão com um sentimento ético forte e consciência da cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse poder de participação. Mello: ser cidadão é participar o máximo possível da vida em comunidade, para que seja possível compartilhar com os semelhantes as coisas boas da vida, as materiais e as culturais. Ser cidadão é ainda opor-se a toda forma de não participação. Ser cidadão é, enfim, adotar uma postura em favor do bem comum. Cidadania deve englobar todos, mesmo aqueles desprivilegiados em situação de desvantagem em relação aos outros. Todos devem ser cidadãos. E Nogueira: o Estado de Direito é aquele em que os homens são governados pelo poder da lei e não pelo poder de outros homens. A lei é a proposição jurídica que trata igualmente todos que estejam na mesma situação. A vontade da lei se impõe tanto aos particulares como aos agentes do Estado, como pessoa de direito e obrigações. Cidadania pressupõe 3 formas de direitos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. Os direitos civis são os direitos fundamentais à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade perante a lei, desdobrando-se na garantia de ir e vir, de escolher o trabalho, de manifestar pensamento, de organizar-se, de ter respeitada a inviolabilidade do lar e da correspondência, de não ser preso e não ser, pela autoridade competente, de acordo com as leis, condenado sem processo legal regular.
Os direitos políticos referem-se à participação do cidadão no governo da sociedade. E os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Lembrando aí que, então, que cidadania determina 3 tipos de direitos: os direitos civis, os direitos políticos e os direitos sociais. A Constituição Federal, em seus artigos, diz sobre cidadania. No artigo 6º, são direitos sociais à educação, à saúde, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à maternidade e à infância, à assistência aos desamparados na forma desta. No seu artigo 5º, ela diz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No artigo 14, ela assegura a todo cidadão o direito do voto direto e secreto para a escolha dos representantes, por meio dos quais é exercida a soberania popular. No artigo 17, ela estabelece a liberdade de criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos. Para firmar bem esse nosso conhecimento sobre a ação da Constituição e do ser cidadão e democracia, eu peço que vocês assistam o filme Quanto Vale ou É por Quilo. Pensem nessa placa, não deixe que a pobreza se transforme em paisagem. E a partir da nossa aula, desse filme, dessa placa, a gente possa analisar, discutir e debater os conceitos de cidadania e sua relação com a sociedade moderna. Vocês poderão se reunir em grupos de 3 e, através desse trabalho, construir um texto de 1 ou 2 laudas, ou seja, 1 ou 2 páginas. Ficamos por aqui. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Saudades.